Bem-vindos a mais um emocionante episódio do nosso canal, onde mergulharemos nas profundezas da história para revelar os segredos e as façanhas de um dos personagens mais marcantes e misteriosos de todos os tempos, o Rei Salomão. Conhecido por sua sabedoria, riqueza e construções monumentais, Salomão é uma figura que transcendeu gerações e se tornou um símbolo de grandeza. Mas o que é verdade e o que é mito quando se trata desse rei lendário? Vamos desvendar os enigmas e descobrir a verdadeira história por trás do homem que reinou sobre Israel há milênios. Mas antes de continuar o vídeo, deixe o like e inscreva-se no canal. Assim você ajuda o canal a crescer. Para compreender completamente a história do rei Salomão, é crucial situá-lo no contexto de sua época. O reinado de Salomão ocorreu no auge do poder do reino de Israel, cerca de 3.000 anos atrás. Nessa época, a região estava repleta de reinos em conflito, incluindo os israelitas, os filisteus e os egípcios. A história de Salomão começa com sua ascensão ao trono após a morte de seu pai, o rei Davi, que unificou as tribos de Israel e estabeleceu Jerusalém como a capital do reino. Salomão reinou durante 40 anos, e seu governo é amplamente conhecido por sua sabedoria e por sua administração eficiente. Uma das histórias mais famosas que ilustram sua sabedoria é o julgamento das duas mulheres que disputavam a maternidade de um bebê. Salomão propôs dividir a criança ao meio, mas a verdadeira mãe imediatamente ofereceu desistir de seu direito para salvar a vida da criança, revelando assim sua maternidade. Esse episódio se tornou um exemplo emblemático de sua sabedoria. Além disso, o reinado de Salomão foi marcado por alianças estratégicas com nações vizinhas e pelo florescimento da economia, que trouxe riqueza ao reino. A relação com a rainha de Sabá é uma das mais conhecidas, resultando em um comércio próspero e em visitas à corte de Salomão. No entanto, a opulência de seu reinado não se limitou apenas às finanças, ela também se manifestou na arquitetura e na construção do primeiro templo de Jerusalém. A construção do primeiro templo é uma das realizações mais grandiosas atribuídas a Salomão. Este magnífico edifício, também conhecido como o Templo de Salomão, tornou-se o centro espiritual do povo de Israel e um símbolo da prosperidade do reino. A sabedoria de Salomão é lendária, e muitas histórias e provérbios atribuídos a ele ainda são citados hoje. Investigaremos as origens da reputação sábia de Salomão e como ele a adquiriu. Além disso, discutiremos a relação entre a sabedoria de Salomão e a tradição da literatura sapiencial na Bíblia, que inclui o livro de Provérbios e o Cântico dos Cânticos. Agora vou dividir em 5 partes para que fique mais fácil entender sobre as origens da sabedoria do rei Salomão. Número 1. A reputação de Salomão como sábio. Salomão é frequentemente descrito nas fontes históricas e religiosas como um rei excepcionalmente sábio. Sua sabedoria é uma das qualidades que mais o distinguiram de outros monarcas de sua época, tornando uma figura lendária. Número 2. A fonte da sabedoria de Salomão. A Bíblia, em particular o Antigo Testamento, atribui a sabedoria de Salomão a uma bênção divina. Segundo a narrativa bíblica, quando Deus apareceu a Salomão em um sonho e lhe ofereceu qualquer coisa que ele desejasse, Salomão escolheu a sabedoria. Deus ficou impressionado com a escolha e concedeu a Salomão uma sabedoria excepcional, que o ajudou a governar com sucesso e a tomar decisões sábias. Número 3. Provérbios e Cântico dos Cânticos. Salomão é tradicionalmente considerado o autor de vários livros da Bíblia, incluindo o livro de Provérbios e o Cântico dos Cânticos. Provérbios é uma coleção de máximas e conselhos sábios que se tornaram fundamentais para a literatura sapiencial na tradição judaica e cristã. O Cântico dos Cânticos é uma coleção de poemas líricos que retratam a beleza do amor e a relação entre Deus e seu povo, usando metáforas românticas. Ambos os livros são vistos como expressões da sabedoria de Salomão. Número 4. A influência da sabedoria de Salomão. A sabedoria de Salomão transcendeu sua própria época e deixou um legado duradouro. Seus provérbios e ensinamentos sobre a vida, justiça e moralidade continuam sendo uma fonte de inspiração e orientação para muitas gerações.
Esses ensinamentos foram incorporados à tradição judaica e cristã, influenciando o pensamento ético e moral em ambas as religiões. Número 5. Lições da sabedoria de Salomão. Além de seu contexto histórico, a sabedoria de Salomão oferece lições intemporais sobre governança, ética, moralidade e tomada de decisões sábias. A busca da sabedoria, bem como a humildade de Salomão ao reconhecer sua necessidade de orientação divina, são aspectos que podem inspirar muitos em suas próprias jornadas de autoaperfeiçoamento. Ao longo dos séculos, muitas lendas e mitos se desenvolveram em torno de Salomão. Alguns desses contos incluem seus supostos poderes sobre demônios e sua capacidade de controlar os ventos. Neste capítulo, examinaremos algumas dessas histórias e avaliaremos sua base histórica, se houver. Uma das lendas mais conhecidas é a ideia de que Salomão tinha o poder de controlar demônios e espíritos. Segundo essas histórias, ele usava anéis mágicos ou amuletos com inscrições divinas para acomodar essas entidades sobrenaturais. Essa crença resultou em muitas histórias populares sobre o rei subjugando criaturas sobrenaturais para construir o Templo de Jerusalém ou realizar tarefas miraculosas. Outro mito é que Salomão possuía conhecimento secreto e proibido, incluindo o entendimento de línguas de animais e plantas. Essas histórias descrevem-no como um ser supremamente conhecedor e poderoso que dominava a natureza em todos os aspectos. No entanto, é importante ressaltar que essas narrativas são amplamente baseadas em lendas e não têm fundamento histórico sólido. Além das histórias encontradas nas tradições religiosas, as lendas e mitos relacionados a Salomão também se infiltraram no folclore e na literatura ao longo dos séculos. Em várias culturas e períodos, Salomão foi retratado como uma figura mágica e misteriosa, alimentando ainda mais a criação de histórias e contos fictícios. Infelizmente, como muitos monarcas poderosos, o reinado de Salomão não foi isento de desafios e conflitos internos. Investigaremos o declínio de seu reinado, incluindo as tensões causadas pela sobrecarga de impostos e pela imposição de trabalho forçado em projetos monumentais. Também discutiremos o legado duradouro de Salomão, sua influência na tradição judaica, cristã e islâmica, bem como as interpretações modernas de sua figura, tanto na academia quanto na cultura popular. O declínio do reinado. Apesar de sua sabedoria e sucesso inicial, o reinado de Salomão começou a enfrentar desafios e problemas em seus anos finais. Uma das principais fontes de insatisfação foi a sobrecarga de impostos e o uso de trabalho forçado na construção de monumentos e edifícios, incluindo o primeiro Templo de Jerusalém. Essas políticas opressivas resultaram em descontentamento entre as tribos de Israel e contribuíram para a divisão do reino após a morte de Salomão. O reino dividido. Após a morte de Salomão, as tribos do norte e do sul de Israel se dividiram em dois reinos separados, o reino de Israel, governado pelas 10 tribos do norte, e o reino de Judá, governado pela tribo de Judá. Essa divisão marca um ponto crucial na história de Israel e teve um impacto duradouro na região. O legado religioso e cultural. Salomão deixou um legado significativo na história religiosa e cultural de Israel e na tradição judaica. O primeiro Templo de Jerusalém, construído durante seu reinado, tornou-se o centro espiritual do povo judeu e é um dos marcos mais reverenciados na fé judaica. Além disso, os provérbios atribuídos a Salomão e sua sabedoria continuam sendo uma fonte de orientação moral e ética na cultura judaica. O legado na tradição cristã. Na tradição cristã, Salomão é frequentemente visto como um precursor de Cristo, e suas histórias e provérbios desempenharam um papel significativo na teologia e na literatura cristãs. Além disso, o Novo Testamento menciona Salomão em conexão com as palavras de Jesus, enfatizando sua sabedoria e grandeza. Influência na tradição islâmica. Na tradição islâmica, Salomão, Sulaima, em árabe, também é uma figura importante. Ele é considerado um profeta e rei sábio e é mencionado em várias histórias e lendas islâmicas. Uma das histórias mais conhecidas é a de seu domínio sobre os jinn, que são seres sobrenaturais semelhantes a demônios em algumas interpretações. Para concluir a história,
Vamos recapitular as principais descobertas sobre a verdadeira história do rei Salomão. Exploramos seu contexto histórico, seu reinado, a construção do primeiro templo, sua sabedoria, as lendas que o cercam e seu legado duradouro. Salomão permanece uma figura fascinante na história, e sua jornada nos ensina muito sobre a complexidade do poder e da sabedoria. Esperamos que você tenha apreciado esta profunda exploração da vida e do reinado de Salomão. Agora eu peço para que você deixe o like no vídeo e inscreva-se no canal. Assim você ajuda o canal a crescer. Vou deixar uma indicação de vídeo para vocês continuarem assistindo. Obrigado, e até a próxima!